Mas, por exemplo, eu vou falar da minha geração. Eu fui uma criança dos anos 90. Então, por exemplo, se eu não tivesse lido Harry Potter, eu não seria o professor que eu sou hoje. Então, tipo, existe. E eu não sei se Nívia pega isso na faculdade, mas principalmente na faculdade de humanas, por exemplo, você tinha muito isso do papo dos professores, sabe? Olha, isso não é literatura, isso aqui pode, isso aqui não pode. Cara, você tá num país onde ninguém lê, a pessoa nem lê nem E o que bula do remédio lê, que tá tomando, entendeu? Exato, então, tipo, você acha que eu vou ser contra isso, por exemplo? Se não fosse o Harry Potter, hoje eu não tava lendo Kant. Porque eu acho que a coisa você não começa, e até isso. Eu não tenho competência pra fazer uma crítica a isso, me perdoe nesse sentido, mas até pensando enquanto estudante, tá? A forma como se aborda a literatura no colégio. Existe uma diferença muito grande da literatura da grade escolar e a literatura que você tem fora. Por que a galera lê mais, por exemplo, o Harry Potter, o Percy Jackson, o Martin, ou algo parecido, e não lê o livro da escola? Porque o livro da escola é genial. Você pegar Machado, Cecília, Drummond, eles estão em outra casta, sabe? É. De outro nível de sociedade, talvez outra espécie até. Mas não é um momento necessariamente para aquilo. Você tá entendendo? Porque não é o momento para aquele ponto. Porque literatura, e Deise até colocou aqui, né? Literatura, óbvio, eu adoro clássicos. E tento introduzir, eu tenho uma filha pequena, eu tento introduzir a minha filha à leitura dos clássicos, mas eu sei que tudo tem um ponto. Se eu não tivesse aquela questão, né? O Harry Potter, porque leitura não é fácil. Leitura é como uma atividade física. Você não vai pegar, por exemplo, até assustou o livro de Nívia quando ela pegou, nossa, vai te estender o braço assim. Mas assim, ninguém começa lendo desse jeito. Que tipo, eu me sinto mal porque eu queria, eu só consigo ler 2 páginas. Cara, ler 2 páginas por dia é um desafio absurdo, porque gera disciplina. Então você vai conseguir ler um livro em uma semana se você já tiver essa prática. Então, um país de leitores se forma desde a base. Não adianta jogar, olha, você vai ler a Moreninha a partir de agora, hein? Nossa, que trauma eu tinha. Eu tinha um trauma, Sim. desculpa, O Crime do Padre Amaro. Eu nunca consegui avançar com esse livro. Mas, por exemplo, quando eu li, por exemplo, Harry Potter, e foi exatamente, casou, uma série de questões, né? Casou com a minha idade, ser a idade quase do personagem na época, tinha os dilemas, né, do período. Então aquilo criou um vínculo. Porque, assim, Uhum. é importante pensar dessa forma. O que significa literatura? Porque o papel da literatura não é simplesmente você decorar, e Nath tá aí no colégio também vai saber muito bem disso, não é decorar, tipo, quais são as características do romantismo. Porque você marca nossa. bolinha, Ah, entendeu? É. Tipo, isso afasta as pessoas da literatura. Porque assim, o que é que eu preciso entender? Historicamente falando, a literatura, ela fala com a alma do mundo. Eu vou ler, por exemplo, se você pegar aí, a gente fala de clássicos, né? Só para fazer também o contraponto. A gente fala de clássicos, por exemplo. Quando eu leio um Dostoiévski, por exemplo, que já é uma literatura mais densa, né, tal, coisa e tal, um Dostoiévski da vida, ele fala sobre um problema moral, por exemplo, que eu tenho, que vocês têm. A questão da culpa, a questão do sentimento. Então, quando eu leio um Shakespeare da vida, e você viveu o Shakespeare no projeto lá, o Shakespeare ele tem outros dilemas que fazem, porque são dilemas humanos. Hum. Literatura fala de humanidade. Então, quando eu leio literatura, isso vale para o cinema, cada um no seu formato. Quando eu leio literatura, eu formo uma imaginação moral. Então eu sei Sim. como lidar com a culpa, eu sei tento lidar com a morte, tento lidar com o amor, entendeu? Porque existe um tipo de literatura para cada um. Minha esposa, por exemplo, eu sou muito fã de fantasia. Tipo, meu livro favorito é O Senhor dos Anéis, entendeu? Então minha obra Sim. favorita é O Senhor dos Anéis. Então, mas minha esposa odeia fantasia. Ela gosta de outro tipo de literatura, porque não tem livro para cada um. Então é muito importante a gente entender também, acho que deixar claro, o que é que significa literatura. Sabe, tipo, sim. que literatura não é só decorar aquela informação para marcar bolinha. Literatura tá falando na verdade, de uma das coisas que o ser mais incrível que o ser humano já fez, que é transmitir valores para gerações futuras, entendeu? O que o cara falou 2.000 anos atrás serve para mim também. É Acho um que é importante fazer registro, sabe? essa ponte. Um registro Desculpa. atemporal, né?